Acho que já tá gravando. Bora lá, foi câmera, foi som. 3, 2, 1, gravando. Hello, hello, hello! Eu sou Caetano Brasil, clarinetista, saxofonista e compositor daqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. E sejam todos muito bem-vindos a essa mini oficina de composição pelo edital Na Nuvem. Certa vez eu li uma frase de um grande pintor, o Pablo Picasso, que dizia mais ou menos assim: se a inspiração me encontrar, ela vai me encontrar trabalhando. E nessa minha lida, que já completa 10 anos com o trabalho criativo, né, com fazer música, eu sempre me questionei muito sobre isso, né, sobre que parte desse processo seria transpirado e que parte seria inspirado. Até que ponto as coisas viriam pra gente como caídas do céu sem que a gente tivesse consciência e até que ponto a gente estaria trabalhando para desenvolver esses meios e, por consequência, esses fins, que no meu caso são produtos musicais, né, composições. Então eu decidi propor essa mini oficina para compartilhar com vocês tudo a partir das minhas vivências, né, da minha experiência, ou seja, não tem nenhuma verdade absoluta aqui, eu tô falando coisas que funcionam para mim, né, e que vêm respaldando a minha criação durante esse tempo. Como eu poderia compartilhar isso e ajudar os colegas, né, de profissão e as pessoas que querem começar a compor nessa lida a partir do desenvolvimento dessas ferramentas técnicas. A minha estrada como compositor, ela já tem 2 discos autorais, né? O primeiro, que é o Caetano Brasil, de 2015, que foi lançado pela Lei de Incentivo Municipal à Cultura, a Murilo Mendes. E o segundo é o Cartografias, que é recente, de 2019, que acaba de ser indicado ao Grammy Latino na categoria de melhor álbum instrumental, né? Eu sou um músico da música instrumental que se formou no choro, né? O choro é uma linguagem musical muito importante na minha formação profissional e na minha formação pessoal, mas com flertes com muitas outras coisas que eu sempre amei, né? O jazz, que também tem uma vertente instrumental muito forte. E nesse segundo disco, eu trouxe bastante da pesquisa que eu fiz sobre gêneros da música folclórica e tradicional de diversos lugares do mundo. E eu quero começar essa oficina falando um pouco disso, da bagagem, né, que a gente vai acumulando ao longo do tempo, de como isso impacta diretamente o nosso produto, né, o que a gente vai ter como composição, no fim das contas, né? Eu acredito que para você produzir, para você criar, é preciso ter referência. E a gente começa, eu acho, descaradamente imitando, sabe? Você vê uma coisa que você gosta e aí você experimenta. É como uma criança, sabe? Que tá fazendo escultura com massinha de modelar. Às vezes ela não tem noção de qual é o resultado final. Então ela pega uma massinha vermelha, mistura com uma verde, mistura com uma azul. Às vezes aquilo vai ficar a cor de burro quando foge. No final ela dispensa e segue em frente. Mas nesse processo, ela desenvolve muitas habilidades, inclusive encontrar nesses resultados as coisas que realmente encurtam esse caminho, né? Porque acho que produzir uma peça artística, no caso uma composição musical, é se colocar de dentro para fora. E a comunicação nisso se faz essencialmente presente. Às vezes você tem ideias maravilhosas na sua cabeça e não consegue passar adiante, né? Não consegue tirar do papel. Porque às vezes falta isso, falta referência e experimentar. Quando eu digo referência, eu acho que a gente precisa buscar quem são aquelas pessoas, né? Quem são aqueles músicos, aqueles compositores que mais estão presentes na nossa vida, seja ao longo dela, ao longo da nossa estrada musical, ou nesse momento, o que faz sentido para você? E uma coisa que eu já quero te convidar a fazer é, assim que você sair desse vídeo, assim que a nossa oficina terminar, você vai escolher 3 nomes fundamentais para a existência da música na sua vida, 3 compositores, e você vai pegar as 5 obras que você mais gosta deles.
A partir disso, você vai fazer uma escuta, e a escuta mais atenta possível, buscando entre aquelas peças de cada compositor o que há de comum, o que há de diferente, e entre esses compositores, que universo eles habitam. Acho que isso é muito importante. Um segundo passo é você buscar tocar isso e analisar. E aí analisar dentro da possibilidade de cada um. Se você estuda harmonia, por exemplo, pega a cifra daquela música e vai identificar quais são os graus, de que escala vem, como aquela melodia foi construída naquela harmonia, o que cada nota quer dizer para cada acorde. É como se você criasse um mapa para desvendar o universo criativo daquele compositor. É quase que o processo inverso, né? Ele entrega pra gente um projeto final, né? Um produto final, e a gente, a partir desse produto final, fica tentando desvendar o que tá por trás. Eu fiz e faço isso, e isso é uma coisa assim que alimenta muito a minha criatividade e me mostra, me aponta saídas em muitos momentos que eu fico sem saber para onde ir. Isso às vezes acontece muito com a gente, né, que é músico. A gente vem uma ideia inspirada, às vezes, ou seja, que a gente não codificou bem de onde ela veio, mas a gente não consegue continuar. Às vezes começa um início de melodia e não sabe como ir para frente. E aí, mais uma vez, quando a gente tem essa bagagem, que pode começar de uma atitude simples como essa que eu sugeri, até ir para pesquisas mais profundas, né? E eu acredito que quanto mais profundo a gente vai, mais ferramentas a gente constrói para desenvolver esse processo, ajudam muito nesses momentos, né? Você fica menos ilhado. E experimentar, não, porque às vezes a gente também fica muito na nossa zona de conforto, né? Você aí que está me ouvindo e que às vezes já fez um número de composições, às vezes você fica sentindo que elas habitam muito o mesmo universo, que você está usando os mesmos acordes, que você está usando os mesmos recursos, às vezes inconscientemente, não é nem porque você quer, mas é porque talvez a sua palheta de cores esteja limitada, né? E eu acho que através dessas referências, dessa bagagem que se cria, você vai expandindo esse universo. Que, lógico, vai se tornando cada vez mais exigente com você mesmo, né? Quanto mais você quer expandir, mais o mergulho precisa ser lá nas águas escuras, né? Nas águas profundas. Mas quando a gente se dispõe a isso, né? Nesse eterno processo de aprender, que eu acho que é muito do que nos move enquanto artistas, enquanto criadores de produtos artísticos, né? Eu acho que a grande beleza reside aí, né? Nunca acaba, a gente está sempre aperfeiçoando. Você pode pegar aí compositores consagrados em qualquer que seja o nicho, né? E você vai observar que ao longo de uma produção muito extensa, as coisas vão mudando, os caminhos vão mudando, porque ele está sempre em contato com muitas coisas. Então, ouça tipos diferentes de música, sabe? Quebre esse gelo do preconceito, porque às vezes eu comecei tocando choro, às vezes é muito fácil ficar só escutando o choro tradicional, pixinguinha, jacó do bandolim, que é maravilhoso, né? Um manancial infinito. Mas esses recursos técnicos, uma hora eles ficam escassos, né? E se você quer dar um passo à frente e começar a construir algo que vai se tornar identitário bem lá na frente, né? Onde você comece a achar esses traços, essas características que te traduzem melhor naquela linguagem que você escolheu, fica mais estreito, né? Se você busca mais recursos, se você busca visitar novos universos. Falando um pouquinho sobre linguagem, né, que eu acabei de falar do choro aí, falei do choro tradicional, isso é uma coisa também que funciona nesse mapa, nesses caminhos, eu acredito, como uma bússola, né? Cada linguagem, você vai para o choro, ou o samba, ou a MPB mais tradicional, né, que vem da escola do Chico Buarque, do Caetano Veloso, ou então se você vai para o jazz, né, nos infinitos tipos que isso tem, mas bebop, a era do swing, cada uma dessas maneiras de fazer música tem o seu sotaque. E isso, às vezes, está impresso em questões técnicas que não são fortuitas, elas estão ali por algum motivo.
E quando a gente vai atrás de saber isso, né, de buscar isso, eu acho que a gente ganha direções para caminhar dentro desse universo imenso que é a composição musical. Lá em 2014, eu fiz um projeto que se chamou Um Ano Sem Músicas. Eu criei um grupo no Facebook, né? Reuni uma série de amigos lá dentro e falei, gente, eu tô aqui nesse ano, janeirão, comecei no Réveillon, para criar 100 novos temas, 100 novas músicas dentro do universo do choro ao longo desses 365 dias. E eu queria a ajuda de vocês para me trazer temas, para me trazer ideias, para às vezes despertarem esse pontapé inicial para que eu exercite as minhas ferramentas técnicas, para que eu exercite a minha transpiração dentro do processo de compor nesse ano de 2014. Dito e feito, a galera foi chegando, foi dando temas que muitas vezes não eram musicais. Às vezes eram conceitos, eram sentimentos, eram ideias, e eu acho isso muito interessante também. Então, para além de você se munir da escuta e da prática musical de compositores que são referências para você na música, vá atrás de autores literários, vá atrás de filmes, vá atrás de espetáculos de teatro. Isso tudo é informação que vai chegando, né? E que movimenta a gente emocionalmente. E que pode, com as ferramentas técnicas, ser traduzido para a linguagem musical. E aí, pensando em fazer 100 músicas novas dentro do universo do choro, isso aí começou a ganhar uma roupa, né? Qual que é a roupa do choro? A gente tem várias coisas que são muito características, né? Cada estilo, às vezes, tem um ritmo. O choro tem vários, né? Dentro do choro a gente tem a polca, a valsa, o próprio choro, o samba-choro, o choro-canção. Então tem infinitas possibilidades. Mas o que amarra isso tudo? Aí a gente chega numa questão que é muito trabalhada na música clássica, mas que se a gente traz para o conceito da música popular, como o choro tem, eu acho que ajuda muito. O choro, ele tem um aspecto muito importante que é a forma. O que é a forma da música? A forma é a maneira como uma composição se organiza em termos de número de partes, né? No caso do choro, a gente tem muitas vezes 3, algumas vezes 2 partes. E dentro de cada parte, elas têm também uma estrutura, um alicerce, que a gente chama de quadratura, ou seja, aí já fazendo um recorte para dentro da forma. Então, quando eu conheço, por exemplo, a quadratura de um gênero, né, ou de uma linguagem, como é o choro, eu já posso pensar a minha composição a partir disso. Como é que vai funcionar? Por exemplo, dentro de cada parte do choro, eu tenho uma quadratura de 16 compassos. Esses 16 compassos se dividem em 2 metades, com 8 compassos cada uma, que se chama motivo, a gente chama de motivo dentro do choro, e cada motivo em 2 frases de 4 compassos cada, ou seja, uma parte de 16 compassos, ela tem 4 partes de 4 compassos, 4 frases de 4 compassos cada. O que isso quer dizer? Eu tenho estruturas a cumprir, eu tenho um mapa para seguir. E como é que funciona isso? Cada frase dessa tem uma intenção muito definida. A primeira frase, em geral, ela propõe um tema, que muitas vezes quando eu estou compondo um choro, parte de uma inspiração, vem de um lugar que eu não codifiquei qual é. Então, às vezes, comecei a cantarolar uma melodia, gravei no celular, aquilo ali são 2, daqui a pouco 4 compassos. Ok, eu vou trabalhar a fruição criativa em cima disso. Porque na segunda parte, vem o que a gente chama de contraste. É quando eu uso algumas ferramentas para contrapor, como se fosse uma resposta à frase anterior. Então eu já começo a pensar em elementos que às vezes podem envolver pequenas mudanças de tom, né, coisas muito rapidinhas, um final suspensivo que vai me dar um contraste daquela proposta que foi colocada na frase 1. Então aí eu já tenho um caminho, eu já tenho por onde procurar. A terceira frase, né, lá das nossas 4 frases dentro de uma parte, ela trabalha uma reexposição da minha ideia inicial. Então, quase que quando eu componho a primeira frase, eu já compus a primeira e a terceira. Então, aí já tem meio caminho andado. Claro, essa terceira frase, ela pode aparecer com variações, tanto dentro da melodia quanto, por exemplo, no modo. Às vezes, numa primeira frase, a gente tem uma melodia em modo maior, na terceira frase, a mesma melodia em modo menor. Ou seja, mencionei aquele material que eu já usei antes e segui
com uma variação, trazendo um novo sabor. E a quarta frase, ela pensa numa conclusão, num desfecho, que em geral vai terminar no acorde principal daquela escala, que a gente chama de acorde tônica. E essa base ficou tão forte para mim, que ao longo dessas 100 composições em 2014, eu utilizei muito dessa forma e continuo utilizando até hoje. Eu vou mostrar para vocês um trecho de Kopanica, que é uma música que se mescla com um ritmo do leste europeu, ou seja, juntando a minha bagagem da pesquisa com essa forma, com essa bússola que o choro me dá, ela usa esse ritmo folclórico, que é um ritmo até em compasso bem alternado e bem comum para a música brasileira, mas ela segue dentro de cada parte essa estrutura. Escuta só. Que é muito interessante é que essas quadraturas que começaram lá no choro, que tem, na verdade, uma origem na música europeia, lá do barroco, né, a nossa herança miscigenada, ela também foi sendo reutilizada, né? Muitos temas de jazz usam uma estrutura parecida, samba, MPB, é como uma linha, né? A semente tá lá atrás, mas essa árvore vai abrindo seus galhos para vários caminhos, né? Então, pensar um pouco na forma, ou seja, como vai ser a estrutura de cada parte, quantas partes a música vai ter, pode ajudar muito nesse processo, pode impulsionar, dar um gás nessa inspiração, né? Uma coisa também que dentro do choro acontece muito é que essas 3 partes são capítulos de uma mesma história e cada capítulo contando uma parte diferente dela. Então, uma coisa que acontece muito é a gente pensar em relação entre tonalidades, mas não repetir as tonalidades. Então, por exemplo, se uma música começa em Fá maior, né? A nossa segunda parte, a primeira parte em Fá maior, a segunda parte usualmente vai estar no relativo menor, que é o 6º grau daquela escala. Se a gente contar, né? Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré. Então ela vai para Ré menor. Por que vai para Ré menor? Porque é um tom que tem muitas notas em comum, ou seja, a sonoridade vai dar uma continuidade, mas ao mesmo tempo ela vai para outro clima, né? Então a gente começou a orientar a nossa composição de forma climática, né? Uma história nunca é feita só de alegrias ou só de tristezas, né? A gente quer dar um panorama para o ouvinte de forma que a cada entrada, a cada momento, ele continua interessado, com novidades nessa composição. E as mudanças de tom são formas muito interessantes de fazer isso. Em geral, a terceira parte de um choro, nesse esquema, que veio com Fá maior, depois Ré menor, vai estar com a sua terceira parte na região subdominante, que é a região do 4º grau da escala. Então, se a gente contar Fá, Sol, Lá, Si bemol, a gente foi para um outro campo harmônico, né, para uma outra matriz de notas, mas que ainda tem muitas semelhanças com a ideia inicial. Então varia um pouco sem deixar de pertencer à mesma fonte. Dentro das melodias, a gente vai observar também que para a gente ter uma linearidade, né, uma continuidade, ou seja, um discurso que faça sentido, igual uma fala mesmo, igual esse papo que a gente está batendo aqui, né? Uma frase não se perde da outra, não se dissocia da outra, é porque elas se amarram tematicamente. É quase uma Teresa, sabe? Aquela corda que vai fazendo com várias roupas amarradas para descer da torre, a Rapunzel descer da torre pelos cabelos, né? A trança. É quase como se fosse isso, uma coisa dá na outra que dá na outra e vai desenrolando. E um aspecto muito interessante disso é quando a gente pensa no motivo melódico. O que vai ser o motivo melódico? É uma estrutura, em geral, pequena, tá? Parte de uma frase musical que utiliza grupos de notas com intervalos semelhantes, ou seja, a distância entre as notas
tem uma característica, né, ou muito perto, ou muito longe, ou notas da escala, ou notas em arpejos, né, que são as partes do acorde, e que tem uma estrutura rítmica muito sólida, que muitas vezes vai se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo ao longo da música ou ao longo de uma parte de uma música. Quer ver só? Quando eu compus Mariante, que é uma música do meu CD Cartografias, que mistura o choro com o calypso, que é um ritmo afro-caribenho e que contaminou o norte do Brasil, né? E é tocado de forma estilizada lá. Eu fui lá pesquisar esse ritmo caribenho e ver como é que era a levada, né? Como é que a percussão tocava e como a melodia respondia a isso. Então eu vi que dentro dos motivos melódicos, aquela célula era reproduzida. Então eu fui caminhando com a minha harmonia, né, com o acompanhamento da música e reproduzindo nesses pequenos blocos, nesses motivos melódicos, esse ritmo do calypso. Olha como é que ficou. Saca só um pedacinho da nossa apresentação no lançamento do CD. Sobre harmonia e eu queria trazer esse conceito para a nossa oficina. Porque a harmonia, muitas vezes, ela é vista como uma coisa à parte da música, né? Você aí, por exemplo, que estuda um instrumento melódico ou que canta, porque essa oficina também tende a servir para todo mundo que quer fazer criação melódica, tá? Tô falando bastante do choro, que é um universo que eu frequento, mas isso pode ser base para qualquer estilo musical. Muitas vezes você que toca o instrumento melódico ou canta, às vezes foi privado desse estudo da harmonia, né? Às vezes você até canta, toca violão, mas você não sabe o que você está fazendo, como aqueles sons se relacionam, né? Você aprendeu as formas e está reproduzindo. E eu acho que o estudo da harmonia é um dos mais essenciais quando a gente quer trabalhar tecnicamente a criação musical. Porque o que é a harmonia? A harmonia nada mais é do que o estudo da combinação dos sons, das maneiras mais variadas possíveis, né? Seja você fazendo um arranjo, distribuindo sons para um naipe de sopros, né? Uma nota para flauta, qual vai combinar no clarinete, qual vai combinar no saxofone, qual vai combinar no trombone, ou até para o que você se acompanha, né? Por que você faz uma forma no violão? Tem um sentido, as notas que estão ali dentro estão agrupadas numa determinada ordem, com uma determinada regra. Então, quando a gente vai atrás do estudo da harmonia, a gente está entendendo, buscando entender essa combinação dos sons, que é coisa melhor para compor do que entender como são os sons vão se comportar quando eles estão em conjunto, não é verdade? E muitas vezes, né, o meu método de composição, muitas vezes não está no instrumento. Então, eu não começo tocando no clarinete ou no saxofone. Eu uso o violão, que é o meu instrumento de apoio harmônico, e eu indico para você que não toca um instrumento harmônico ainda, começar a visitar o violão, o teclado, às vezes o cavaquinho ou o ukulele, que são às vezes mais acessíveis, né? Mais fáceis de adquirir, mas busque esse contato com um instrumento harmônico, é um complemento muito interessante. Então, quando a gente pensa na harmonia, a harmonia muitas vezes ela dita o clima da música, né? Então, e para uma mesma melodia, quando a gente imagina, né, que vai ser cantada pela voz ou tocada por um instrumento, existem várias possibilidades de combinar sons para ela, ou seja, existem várias possibilidades de harmonizá-la, de criar uma harmonia. E eu acho que cada combinação desses acordes, desses sons, vai trazer climas diferentes, que muitas vezes podem te ajudar a dar vazão àqueles conceitos que eu falei um pouco para trás, né, que às vezes nem são musicais, mas às vezes você quer criar mistério, às vezes você quer criar celebração, às vezes você quer criar melancolia, solidão. Uma sequência de acordes, às vezes uma combinação de 2 acordes pode ser o estalo para você desenvolver uma peça. Então, uma coisa que eu faço muito é experimentar sobre sequências harmônicas, né? Eu fiz um trabalho agora por encomenda, isso existe, tá? Composição
por encomenda, e é muito em função disso que essa oficina existe também, para compartilhar, né, essas técnicas, né, que a gente usa quando não pode esperar, porque às vezes quando a gente fica refém da inspiração somente dela, às vezes a gente começa, não sabe para onde vai aquilo, engaveta uma meia música, um quarto de música e não se sabe quando vai poder voltar. E às vezes a nossa realidade não permite isso, como foi nesse caso. Eu tinha um prazo para entregar uma música, como às vezes tem prazo para entregar um arranjo, né? E aí que a gente se faz valer desse estudo, né? Dessa transpiração. E eu compus uma música que era para uma espécie de trilha sonora comercial e me foi dado o seguinte briefing, né? Esse cliente, ele queria uma música que fosse calma, que tivesse um pouco de mistério e que trouxesse o som do violão. Então pensei, como posso fazer isso? Então fui lá buscar para mim o que das minhas análises, das minhas referências me traziam essa sensação. E eu lembrei muito da obra do Claude Debussy, que é um compositor do impressionismo francês, que eu amo de paixão, já toquei muitas coisas, já ouvi muitas coisas, então fui pensar, que grupos de acorde que ele usava para trazer essa sensação. Então comecei a tocar esses acordes no instrumento de apoio, no violão, e comecei a cantar, experimentar cantar uma melodia em cima daquilo. E foi muito interessante, porque às vezes começa um caminho que, não é por aqui, aí você tenta de novo, dentro daquele clima, né, que aquela sequência de acordes tá te proporcionando. É uma coisa muito interessante de fazer. Inclusive, cantar é algo muito importante, mesmo que você não seja cantor, mesmo que você esteja fazendo música para ser tocada por um instrumento, quando a gente traz para a voz, a gente só é capaz de reproduzir única e exclusivamente aquilo que está dentro da gente. Então é a hora de você ver o que dessa bagagem que a gente está sempre absorvendo, de fato está com você, né? Você observa, você absorveu, como você imagina aquele som e materializa. E aí você passa por uma partitura, aí você grava, né? Hoje a tecnologia nos permite, né, essa facilidade. Você liga o gravador do celular, cantarolou alguma coisa com aquilo ali e de repente aquele é o material para você continuar trabalhando com um pouco dessas dicas todas aí que eu trouxe para vocês. Vou mostrar uma outra música do Cartografias para a gente encerrar esse pequeno bate-papo, né, que tem essa função, assim, tem essa pretensão de mostrar de esses caminhos que eu uso para vocês, que são muito interessantes e que eu vou também reinventando nesse processo. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que eu tô fazendo também no formato bem vlog, assim, bem sem cortes, papo reto mesmo, tá? Se quiserem mais dicas, se tiverem dúvidas, se quiserem me procurar para me dar um feedback desse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Então me sigam nas redes sociais, @CaetanoBrasil no Instagram, lá no YouTube, o youtube.com/CaetanoBrasil oficial, a página do Facebook também, facebook.com/CaetanoBrasil oficial, que tem sempre muito conteúdo musical, eu tô trazendo muitas novidades, produzindo séries, então quem sabe a gente não continua esse bate-papo por lá. A gente vai encerrar então com Hanami, né, um trechinho de Hanami, que foi uma música feita sobre uma pesquisa da música Insen e Gagaku, música tradicional japonesa, que eu detectei aí esses acordes que traziam esse clima, que ambientavam a música nesse lugar, e a partir de uma sequência, que é a base da música, eu fui tecendo ela, misturando com a valsa brasileira. Viva a criação musical, viva os artistas desse país, um beijo grande e até a próxima.